Queridos, nós continuaremos hoje falando sobre cuidado da família. E o nosso tema hoje é, no mínimo, inquietante, porque nós vamos pensar juntos sobre os ataques que a família recebe. Eu começarei agora pela manhã e vou terminar apenas no culto das 18 horas, mas eu quero trazer à nossa imagem algumas das setas do inimigo que vão bem lá no coração da nossa família. Setas que machucam e que potencialmente podem destruir a nossa família. Quero começar com um verso que você bem conhece e que ele talvez seja a ideia básica para a nossa mensagem. Quando você ouve falar sobre a ação do inimigo, você encontra esse verso dentre outros. 1 Pedro 5,8. Veja o que diz a palavra de Deus. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Me diga, e se ao invés de alguém, o inimigo estivesse andando ao derredor, procurando uma família para devorar? Você acha isso difícil? Acha impossível? Que ao invés de uma pessoa, o inimigo esteja em busca de famílias para destruí-las, para matá-las? Eu acho que isso não é impossível. Isso é inclusive provável. Porque quando uma família é destruída, não só uma pessoa, mas várias pessoas são destruídas também. Quando uma família é destruída, irmãos, outras famílias acabam correndo o risco da destruição. Gerações inteiras são impactadas porque uma família sofreu de maneira muitas vezes grave a ação do inimigo de nossas almas. Você se preocupa consigo. Você não quer que o inimigo destrua você. Mas hoje pela manhã eu quero te fazer um convite. Preocupe-se também com a sua família. Porque o inimigo está andando ao nosso derredor, procurando pessoas, mas também procurando famílias inteiras para destruir. O ano passado, sobre esse tema, participei de uma conferência de família e parte dessa conferência lidava exatamente sobre como o inimigo tenta destruir nossas famílias. O pastor Robert Emmett, falando sobre esse tema, disse assim: há uma verdadeira conspiração infernal contra a família. A pós-modernidade é um dos ambientes mais propícios para a destruição da família. Você concorda com isso? Concorda que a pós-modernidade trouxe ferramentas e trouxe um ambiente que são de fato próprios para destruir a família? A nossa família hoje passa por situações que no passado eram diferentes, graves também, mas diferentes. Alguns princípios familiares foram destruídos com o pensamento pós-moderno. Alguns pecados familiares foram trazidos para o palco e exaltados pela mídia. Alguns problemas familiares deixaram de ser problema.
Algumas questões sérias em relação à família se transformaram em piada. Realmente há uma conspiração do inferno para destruir a nossa família. Se fôssemos fazer uma lista, nós teríamos vários elementos. Eu peguei uma lista, poderia pegar outra. Peguei a lista do mesmo autor, 6 manifestações da conspiração contra a família. Vamos ver se a sua família está vivendo algo parecido. Primeira manifestação, banalização da família. Se no passado, a imagem da família era uma imagem cultivada, era uma imagem bonita, hoje ela é banalizada, é piada. A família se transformou em piada. Um casal vivendo juntos até o fim de seus dias, piada. Um filho sair para passear com seu pai, piada. A família está sendo banalizada. Não só banalizada. Há questionamentos hoje sobre a composição da família. O que é uma família hoje? Um homem, uma mulher e filhos? 2 homens? 2 mulheres? Qual é a composição da família? Há poucos dias atrás, talvez você tenha lido, no jornal Estado de São Paulo, um artigo sobre casais que transformaram cães em filhos. Eu gosto muito de cachorro, mas um cão não substitui um ser humano. Um cão, ele é um agregado, mas ele não é família. Por que a gente tem escolhido animais, não só cães, ou às vezes jogos? Está de novo assim em alta, o Tamagotchi, só que agora ele super moderno. Na China, pessoas estão substituindo filhos por um ser dentro de uma máquina. Não são mais amigos virtuais, são filhos virtuais. Por que isso? Porque eles respondem a nós do jeito que nós queremos. Eles são mais fáceis de lidar do que seres humanos. A composição bíblica de família são seres humanos que mesmo com suas lutas aprendem a conviver. Eu respeito você que tem seus animaizinhos, eu também tinha, mas eles não substituem o ser humano. Eles realmente não substituem. Terceiro, oferecimento de alternativas socialmente aceitas para a substituição do modelo familiar. É o que acabei de falar. 4, destruição dos personagens familiares. Irmãos, é duro. Mas a imagem de um homem paizão, de uma mamãe querida, de um filho amoroso, essas imagens foram destruídas, foram pisadas pela sociedade. Elas quase não existem mais. É só você assistir uma novela. Só assista um dia para não perder muito do seu tempo. E você vai perceber como os personagens familiares foram destruídos. Exaltação de valores que negam a família é uma outra seta do inimigo. Valores que se opõem à família, valores que se opõem a Deus, mas valores exaltados. Há poucos dias atrás, um desses artistas de televisão dizia com a maior alegria como ele aprendeu a viver casado, morando 400 quilômetros da esposa, ela no Rio, ele em São Paulo, e ele dizia, assim qualquer um pode viver casado. Destruição de valores. 5,
Sexto, construção de um modelo social no qual a família se torna desnecessária. Nós estamos começando a viver no Brasil o que já existe em outros lugares do mundo. A família se torna desnecessária. Eu não preciso de família, eu posso muito bem substituir o núcleo familiar por qualquer outro. Eu vou escolher direitinho e eu não precisarei mais da família. São setas, são valores, são pensamentos, são atitudes, são imagens. E o inimigo, por trás de tudo isso, ele está atacando a nossa família, irmãos. O que você faz diante de um ataque? Você se defende, correto? Mas e se você não perceber que está sendo atacado? E se você não perceber que está sofrendo um grande ataque? Ele é sorrateiro. O inimigo está vindo, está pertinho, está frente a frente, mas você não enxerga, você não sabe. Você vai ser devorado e não fará absolutamente nada, porque você não sabe que está sendo atacado. Assim estão algumas famílias. Estão sendo atacadas pelo inimigo e não percebem. Famílias estão sendo atacadas diretamente. Como diz o texto lido, o inimigo andando em derredor, procurando alguém para tragar, mas há uma família ali. E aquela família não percebeu que na mudança de valores, na mudança de comportamento, ela está se abrindo para um ataque. Aquele casal não percebeu que a rotina está matando o relacionamento. Aquele filho não percebeu, aquela menina, aquele rapaz, eles não perceberam que a família está vulnerável. Aí acontece o inevitável. Uma família destruída. E por vezes nós perguntamos, mas como aconteceu? Como foi isso? Você não percebeu que a sua família estava sendo atacada? Você não percebeu que o seu casamento estava sendo atacado? Que os seus filhos, que os seus pais, que o seu irmão que mora na cama de cima do beliche estava sendo atacado? Você não percebeu? E agora a sua família está sofrendo e você talvez não possa fazer muito, a não ser pedir a misericórdia de Deus. Irmãos, o inimigo, segundo a palavra de Deus, ele é hábil em se esconder. Ele se faz passar por bom moço. Ele se faz passar, segundo a Bíblia, por um verdadeiro anjo. É o que diz 2 Coríntios 11:14. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Irmão, se o próprio Satanás se disfarça, suas armas também vêm disfarçadas. Vêm disfarçadas de uma rotina, vêm disfarçadas de uma carreira, vêm disfarçadas de uma fragilidade emocional, vêm disfarçadas de uma pessoa que não liga para a sua família, vêm disfarçadas de um pequeno vício, vêm disfarçadas de algo que você nem dá bola, mas é aquilo que vai destruir a sua família. É a somatória desses disfarces que vão minando a nossa família. E quando você menos percebe, a família acabou, a família ruiu. E você começa a perguntar, onde eu errei? Sabe onde nós erramos? Nós erramos quando não percebemos a luta espiritual. Não percebemos que o inimigo é contra a minha e a sua família. E ele quer destruir as nossas famílias. Aliás, lá em Efésios 6,16,
O apóstolo Paulo, quando foi falar da armadura do crente, veja o que ele escreveu. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Possivelmente o apóstolo Paulo estava fazendo aqui referência a uma flecha que você já viu no filme que os exércitos romanos usavam. Uma flecha com fogo na ponta. Ele não está falando de um dardo. Ele não está falando de um alfinete. Possivelmente é uma flecha mesmo. Ela não apenas vai ferir, porque vai entrar na carne, mas ela vai queimar. Veja, irmãos, que a figura é uma figura forte. E por que uma figura forte? Porque o ataque do inimigo é assim. O inimigo não nos ataca com bondade, com companheirismo, nos avisando antes. Ele ataca com furor. O inimigo odeia nossas famílias, porque nossas famílias foram projetadas por Deus. O inimigo odeia você, porque você foi projetado por Deus. Ora, se o apóstolo Paulo diz que existem setas inflamadas do maligno, logo nós precisamos proteger a nossa família. Cuidar da nossa família. Irmãos, os ataques contra a família se manifestam de formas diferentes. Talvez a sua família nunca tenha experimentado o que a família do seu vizinho de banco está experimentando hoje. Talvez a sua família nunca tenha passado pelo que seus pais passaram quando constituíram família. Mas a verdade é que cada família, do seu jeito, vai enfrentar setas do inimigo. Vai enfrentar um verdadeiro ataque. E qual é a nossa postura diante de um ataque? Vamos proteger. Não vamos dar guarda, abrir guarda a um ataque, porque ataques destroem e famílias foram destruídas porque não fizeram nada diante dos ataques. Como defender a família? Vamos primeiro ver uma estratégia de defesa e depois vamos ver quais são as principais setas do inimigo. Eu criei na minha cabeça o que tenho chamado de estratégia Neemias. Eu já li o livro de Neemias muitas vezes, alguns de vocês também leram. Neemias foi um estrategista. Neemias foi usado por Deus para ensinar muitas lições sobre administração, sobre liderança, sobre estratégia. E em meio a todas as estratégias que Neemias ensinou para a reconstrução lá de Jerusalém, a que mais me chama a atenção está descrita no capítulo 4, versos 8 e 9 do livro que leva o seu nome. Você se lembra que Jerusalém estava destruída, Neemias foi enviado para lá, Neemias reuniu o povo e começou uma obra de reconstrução. Quando Neemias começou isso, os inimigos vieram com todo o poder para destruir a reconstrução dos muros. Diz o texto: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. É um verso simples, mas há dois princípios maravilhosos aqui para você se defender. Primeiro princípio, fortalecimento espiritual. Diante do ataque, o que o povo fez, sob liderança de Neemias? Oraram. Irmãos, o começo vem por aí. Porque você não vai, nem eu, poderei fazê-lo, vencer setas e estratégia demoníaca com um bate-papo ou com uma brilhante ideia humana. As armas espirituais só são combatidas com armas espirituais.
O inimigo, ele traz setas demoníacas. E como nós vencemos setas demoníacas? Lendo Augusto Cury, ele é meu irmão, tem até uma foto com ele. Mas não é assim que nós vamos conseguir. Eu vou vencer seta demoníaca apenas a partir de hoje mudando minha rotina. É pouco. Nós precisamos ter investimento espiritual. E o investimento espiritual, que é a primeira parte, oração, o fortalecimento espiritual, é seguido por uma atitude, proteger-se constantemente. Percebeu o texto? Colocamos guardas de dia e de noite. Ora, meu filho está no colégio, ele está bem protegido lá. Está mesmo, meu irmão. Ele está mesmo. Ah, meu filho está na casa do coleguinha crente. Nada poderá acontecer. Nada mesmo. Não quero criar pânico em você. Mas eu devo alertá-lo que nós pais, falando em pais agora, precisamos tomar um intenso cuidado com a vida de nossos filhos, em todos os lugares e em todos os dias da semana. Irmãos, há pessoas cruéis dentro das escolas, há pessoas cruéis dentro de igrejas, há pessoas cruéis dentro da família. É assustador saber, meus irmãos, que a maioria dos casos de pedofilia aconteceram dentro de famílias. É horrível admitir isso, mas é lá na família que algumas questões graves estão acontecendo. Por isso, você ora por sua família, mas tenha cuidado dos seus familiares, principalmente dos mais frágeis, mas não apenas com os mais frágeis. Como vocês estão hoje como casal? Será que o inimigo está mandando uma seta, porque nesse exato momento vocês estão tão frios, tão afastados? E a seta do inimigo é um companheiro de trabalho tão atencioso, tão amoroso, mais amoroso que o seu marido. Ou então é uma mulher bem mais nova que você. Será que essa é a seta? Será que a seta é uma busca tão grande por dinheiro, que você não percebeu que seus filhos estão sendo criados sem pai e sem mãe? Porque a hora que você chega do trabalho, eles já estão dormindo. E a hora que você sai para trabalhar, vocês já acordam naquele atropelo, vai, faz, não há mais conversa. E quando chega final de semana, você precisa descansar um pouco, manda os filhos para a igreja, ou manda os filhos para a casa não sei de quem, ou paga uma escolinha de futebol e outra, porque afinal de contas, você precisa ter um tempo. O inimigo tem setas. Quais são? Cuidado constante. E dentre várias setas, falarei sobre 3. Uma agora, 2 à noite. Primeira seta, pessoas. É duro admitir isso, mas há pessoas que são usadas pelo inimigo para destruir a sua família. Algumas talvez estejam perto de você. E pasme, algumas fazem parte do seu dia a dia. E porque você não ora, não tem sensibilidade espiritual alguma. E porque você larga a sua família, pessoas estão destruindo a sua família, enviadas pelo diabo para fazer isso. Vamos falar sobre essas pessoas agora pela manhã. Vou chamar essas pessoas de más. E começo lendo Mateus 12:35.
Jesus disse que o homem bom do seu tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira o quê? Coisas más. Não espere receber o bem de uma pessoa má. O mal vai espalhar o mal. Henry Cloud, irmão nosso, médico, deu uma palestra brilhante certa vez no Summit sobre isso. Sobre pessoas más, que são capazes de destruir os seus semelhantes. Todos nós temos algum mal por perto, irmãos. E nós às vezes não sabemos o que fazer com eles. Algumas pessoas más, elas já têm causado prejuízo para a nossa família. Mas nós não sabemos o que fazer. Porque são próximos. Às vezes é um amigo de infância. É amigo, mas é mau. A gente joga a bola juntos, mas quando ele pode, ele destrói com uma palavra um filho, um esposo, um irmão. Nós não sabemos o que fazer. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o que fazer com pessoas más. E antes, eu alistei 3 coisas que podem acontecer quando você não protege sua família de pessoas más. Primeiro, pessoas más podem criar em você e em seus familiares marcas que vão demorar bastante para sair. Algumas marcas só com o poder de Deus vão sair. Algumas pessoas más podem dizer coisas para o seu filho pequeno, para a sua esposa, para o seu marido, coisas tão destrutivas, que eles vão viver muito e ainda se lembrarão daquela palavra. As pessoas más fazem isso. Pessoas más poderão também interferir nos planos de Deus para a sua vida. E eu vou te dizer como. Deus tem planos maravilhosos para você, meu irmão. Mas pessoas más vão desviar a sua atenção dos planos de Deus. E você vai gastar toda a sua energia, todo o seu talento, todo o seu tempo com pessoas más. E os planos de Deus? Não sobrou tempo. Eu estou totalmente quebrado, lidando com pessoas más. Pessoas más também podem trazer um tipo de tristeza que Jesus Cristo fez menção lá em Mateus 26, 38. Jesus Cristo certa vez disse assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Há pessoas que hoje vivem aquela tristeza de Jesus. E sabe por quê? Porque alguém os entristeceu até o limite da alma humana. Você já ficou triste dessa forma? Depois de um comentário, depois de um ataque, depois de uma ação, era teu sócio, mas era um homem mau. E te passou a perna e te destruiu. Era teu sócio. Era teu amigo. Ele dizia ser teu amigo. Você não sabia que, na verdade, ele era um mau amigo. Era uma pessoa má. E quando você depositou toda a sua confiança nela, ela te traiu. Ela espalhou uma má fama sua. Ela mentiu a seu respeito. As pessoas más fazem isso. E nós ficamos tristes. Tristeza de morte. Vamos tentar entender como lidar com essas pessoas. E aí entro com Mateus 10:16, e hoje você está lendo vários versos da Bíblia. Irmãos, o Senhor Jesus, sábio, plenamente sábio, já deixou claro para nós. Nós não podemos ser inocentes. Diante de um ataque, nós não
podemos ser inocentes. Diante de pessoas destruidoras que vão acabar com a sua família, não seja inocente. O que Jesus Cristo ensinou: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos, prudentes é a outra versão, como as serpentes, e sem malícia, como as pombas. É uma mistura de sem malícia, porque de fato não podemos ter malícia, mas precisamos, tal qual a serpente nesse caso, ter astúcia para perceber: essa pessoa está destruindo minha família com a minha autorização. Ela está fazendo um mal para os meus filhos com a minha autorização. Ela está destruindo meu casamento com a minha autorização. Meu irmão, seja prudente e olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Que tipos de pessoas temos ao nosso redor? Ainda bem que não temos só pessoas más. Tem gente boa, tem gente abençoada, tem gente sábia. E num estudo muito interessante de Henry Cloud, ele diz que no livro de Provérbios nós temos 3 tipos de pessoas. Temos os sábios, graças a Deus por eles. Temos os tolos e temos os maus. Quem você vai trazer perto da sua família? Os sábios. Vamos ver como eles são e depois veremos como são os demais. Olha o que diz Provérbios 9:8. Não repreenda o zombador, caso contrário ele odiará, mas repreenda o sábio e ele o amará. Veja o perfil do sábio. Uma pessoa aberta a aprender. Verso seguinte, Provérbios 9:9. Instrua o homem sábio, e ele será ainda o quê? Mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Nós temos no livro de Provérbios a figura do sábio. O homem que está aberto a aprender, o homem que aumenta em conhecimento, em sabedoria. Mas a grande característica do sábio está agora no capítulo 2, verso 6. O sábio é um homem temente a Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Nós precisamos trazer para a nossa família pessoas assim, sábias. Pessoas que estão aprendendo, estão crescendo na fé. Pessoas que pela comunhão com Deus recebem sabedoria do alto. E até mesmo as crianças, quando estão ali com pessoas sábias, elas são incentivadas a serem sábias também. A criança que fica com outras crianças, cuja ênfase é o conhecimento de Deus, é o aprender, é o crescer, elas têm uma grande chance na vida, a chance de serem sábias. Os sábios nós queremos por perto. Os sábios nós convidamos para almoçar na nossa casa. Os sábios nós gostamos de passear juntos, porque nós crescemos com os sábios. Nós amadurecemos com os sábios. Nós aprendemos de Deus com os sábios. Nós pecamos menos com os sábios. Mas, além dos sábios, existem infelizmente os tolos. O tolo é o meio do caminho. Ele não é mau, mas ele não é sábio. Ele está no meio do caminho. O livro de Provérbios, ele usa a palavra tolo, a palavra escarnecedor e a palavra zombador para falar do mesmo ser. É a mesma pessoa. A palavra inclusive é a mesma. Escarnecedor, zombador, tolo. Veja o que a Bíblia diz sobre os tolos. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Provérbios 9:8. Não repreenda o zombador ou o tolo, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará.
2 versos inquietantes. Porque, irmãos, nós não estamos lendo aqui a opinião de um psicólogo famoso, de um escritor famoso. Nós estamos lendo o livro da sabedoria que Deus nos deu. E o Deus que deu esse livro diz: não vale a pena conversar com o tolo. É o que diz o texto bíblico. Ora, mas então como eu me relaciono com o tolo? Eu me relaciono com o tolo através de relacionamentos propositais. Se o tolo não é convertido, eu quero que ele seja ganho para Cristo. Quem sabe ele vai deixar de ser tolo. Ele vai conhecer a verdade divina. Eu me relaciono com o tolo funcionalmente. Ele é meu colega de trabalho. Nós estamos juntos no mesmo projeto. Eu me relaciono com o tolo. Nós somos educados com o tolo. Mas um tolo pode trazer prejuízo à nossa família. É a palavra de Deus que está dizendo, porque a palavra diz: não repreenda o zombador, o tolo. Caso contrário, ele odiará você. Você já percebeu que pessoas tolas estão erradas, mas ainda assim querem de alguma forma assumir ou trazer para si uma postura de sabedoria, de conhecimento e de respeito? Há tolos assim perto de você. Eles estão errados. E quando você tenta ajudá-los, eles vão odiar você. E eles vão odiar a sua família. Eles vão odiar os seus filhos pequenos. É um perigo. É um perigo conviver com muitos tolos. Porque os tolos são cruéis. Eles podem ser uma seta para a sua família. Provérbios 9:7 diz: quem corrige o zombador ou o tolo, traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. Irmãos, nessa época agora, política, nós chegamos à seguinte conclusão: não há garantia nenhuma de que informações do Facebook estejam corretas. Você chegou a essa conclusão? Eu cheguei. Parecia ser verdade, mas era uma mentira. Os tolos mentem. Os tolos não pensam 2 vezes antes de criar uma história para destruir alguém. Por isso, cuidado com os tolos. Se você vive rodeado por tolos, tome cuidado. Porque a palavra de Deus dirá agora no Salmo 1:1, lá na última parte, que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Agora marque aí na sua Bíblia, passe assim várias vezes. Nem se assenta na roda dos zombadores. É a mesma palavra original lá de Provérbios. Não sente na roda dos zombadores, dos tolos. Tolos não são amigos, a não ser de outros tolos. O tolo precisa ser ganho por Jesus, o tolo precisa mudar de vida, o tolo precisa aprender a palavra, mas o tolo não gosta, ele não quer, e ele se rebela com fúria, e nessa rebeldia, imagine um patrão tolo, o que pode fazer, quando você, em amor e profissionalismo, aponta um erro, ali, coisas do escritório. Um patrão tolo, ele pode destruir a sua carreira. E eu ouso dizer que alguns aqui já passaram por isso. Um vizinho tolo, um vizinho que faz barulho até não sei que horas, um vizinho que coloca o carro na vaga errada do estacionamento. Aí você vai lá com a maior das boas vontades, tenta cultivar uma amizade com ele. E daqui a pouco descobre que o vizinho tolo colocou seu nome no lixo do condomínio. As pessoas estão dizendo horrores sobre você.
tolos não são amigos. É o que a Bíblia diz. Mas pior do que os tolos são os maus. O mal é um tolo piorado. Davi conviveu com muitos homens maus. Certa vez, olha o que ele orou. Salmo 140, a partir do verso 1. Livra-me, Senhor, dos maus. Protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos, estão sempre provocando guerra. Eles afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Davi sofreu na mão dos maus. E qual foi o pedido de Davi? Senhor, me livre dos homens maus. Me livre, porque olha a característica do homem mau. No coração tramam planos perversos. Estão sempre tramando alguma coisa para destruir você, para destruir sua família. É a alegria do homem mau ver a destruição. E de repente, meu irmão, sua criança pequena está brincando lá no pátio do condomínio, rodeada por meia dúzia de homens maus. Cuidado, cuidado. Porque o homem mau tem plano perverso. O homem mau tem uma linguinha afiada. Quando morrer, 2 caixões. Ou aqui, outro para a língua. Ele sempre quer falar algo. Não para abençoar. Mas para destruir alguém. O homem mau não mede palavras. Ele é capaz, com um comentário, de destruir a carreira de um colega. Ele é capaz, com um comentário, de suscitar ali no meio de um ambiente neutro, uma verdadeira guerra. Por que ele é assim? Possivelmente, ele não foi transformado pela graça de Jesus, que tira do nosso coração a maldade e coloca a bondade. Coloca a vontade de abençoar, a vontade de ajudar. 2 Tessalonicenses 3:2. Agora é a vez do apóstolo Paulo. Davi sofreu com os maus, olha Paulo também. Orem também, para que sejamos libertos dos homens perversos e maus. Pois a fé não é de todos. Consegue imaginar o apóstolo Paulo? É a mesma situação de Davi. Orem, para que sejamos libertos dos homens perversos e maus. E num momento de muita tristeza, em 2 Timóteo 4, 14 e 15, Paulo vai dizer o nome de um dos maus. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. Talvez, meu irmão, você sem saber, está recebendo setas de homens maus. Eles não sabem que estão sendo usados pelo inimigo. Eles nem imaginam. Eu conheço casos e casos, e você também conhece, do prejuízo de homens maus. E às vezes, a maldade de tais pessoas é tão grande, que as marcas que deixam são marcas dificílimas de apagar. Dos muitos casos, lembro de um em especial. Numa das igrejas que pastoreei, um jovem da igreja estava afastado há anos da igreja. Ele não ia há muito tempo. Nesse período, ele realmente se enveredou por caminhos dos mais terríveis. Mas, todos os dias, sem exceção, o seu pai, um homem muito ativo na igreja, orava por ele. E nos cultos menores em que a gente trocava pedidos de oração, ele pedia pelo seu filho. E assim foram anos. Até que, um dia, e eu me lembro bem, eu vi
aquele moço entrar na igreja. E eu vi onde ele se sentou. E quem estava ao seu lado. Era um homem mau. Ele era membro da igreja, mas era um homem mau. E nem acabou o culto, eu vi aquele jovem saindo. E foi muito difícil terminar de pregar, porque eu comecei a imaginar o que aconteceu. Nós oramos por esse moço anos para ele voltar à convivência da igreja. No final do dia, um telefonema do pai dizendo: pastor, meu filho não vai mais voltar à igreja mesmo. Ele sentou-se ao lado de um irmão, que lhe disse, como todos maus são capazes de dizer: você não tem vergonha de entrar na casa de Deus, levando a vida que você leva? Irmãos, foram anos jogados no lixo por um homem mau e um comentário mau. O que fazer com homens maus? Se afastar deles e proteger sua família deles. Proteja sua família dos homens maus. Ore como Davi e como Paulo: Senhor, livra-me dos homens maus. Defenda sua família das pessoas más. Você possivelmente não poderá viver apenas com os sábios, mas crie como Neemias criou, uma estratégia que leve o suporte espiritual e a defesa da sua família a sério. Encerro com uma boa história. Um outro caso muito bacana, que eu e Nívia vivemos, foi certa vez também uma pessoa afastada da igreja. Ela estava realmente numa situação muito distante de Deus. Mas foi encontrada por um sábio membro da igreja. E esse afastado, quando viu o sábio vindo pela rua, ele atravessou a rua, porque ele havia bebido, estava com muito cheiro de bebida alcoólica. E não é que o sábio atravessou também. E disse: não fuja de mim. Eu estou com muita saudade de você. E o irmão, depois contando a história, disse: ah, já sei, você está falando que eu não tenho ido à igreja, não é? E o sábio disse: não, não é isso. Estou dizendo que eu estou com saudade de você. Esteja na igreja, esteja fora da igreja. Mas eu até bebi. Eu estou com saudade de você. Tenha você bebido ou não. Parece ser um comentário tão pequeno, irmãos. Mas foi esse comentário que trouxe alguém de volta para a igreja de Jesus. Porque o homem sábio, ele diz o certo com a pitada do amor e da bondade divina, que aprendeu com o próprio Pai, que é dono de toda a sabedoria. À noite continuamos com mais 2 setas do inimigo. Quero te convidar a se levantar e nós vamos louvar o nome do Senhor nesse finalzinho de culto. À noite falaremos sobre outras 2 setas para você proteger a sua família. E quem sabe hoje à tarde você poderia reunir a sua família, orarem juntos. Quem sabe fazer uma pergunta bem séria para os seus familiares, principalmente para os seus familiares adolescentes, juniores, crianças. Você está sofrendo algum ataque? Alguma pessoa está te ferindo porque eu sou teu pai, sou teu irmão, sou teu marido,
E eu quero defender você. Deus me deu essa responsabilidade. Eu quero orar por você, mas eu quero defender você. Eu não quero que pessoas destruam você. Seja hoje ou a partir de hoje uma pessoa que defenderá sua família dos homens e mulheres maus. Vamos cantar.